80 anos nessa caminhada, com uma história de realizações. As atividades e os benefícios aos associados são fatos reais que animam os comerciantes. O Natal está chegando e o povo de Sorocaba já sabe, presente bonito está no comércio varejista de Sorocaba. Como é bom estar com quem é bom. Sim, comércio, Sorocaba é bom demais. O Natal está chegando e o povo de Sorocaba já sabe, presente bonito está no comércio varejista de Sorocaba. Como é bom estar com quem é bom. Sim, comércio, Sorocaba é bom demais. Como é bom estar com quem é bom de parceria. O Sim Comercial é parceiro patronal do comércio varejista de Sorocaba o ano todo. Mais de 80 anos nessa caminhada com uma história de realizações. As atividades e os benefícios aos associados são fatos reais que animam os comerciantes. O Natal está chegando e o povo de Sorocaba já sabe, presente bonito está no comércio varejista de Sorocaba. Como é bom estar com quem é bom. Sim, comércio, Sorocaba é bom demais.
A música sertaneja toca os corações e a emoção de quem ama a vida desta terra de Santa Cruz. Em tempo de Natal, a solidariedade também toca corações, da fraternidade da população. A Associação do Amor Inclusivo de Sorocaba canta com alegria sua boa notícia desse Natal. O menino Jesus nascerá e a solidariedade chega junto como presente de amor. Milhares de panetones foram doados à Associação do Amor Inclusivo. Agora vamos arregaçar as mangas e ajudar a ir atender para construir a sua sede própria. O amor sertanejo daí assim. Paixão pelos alunos com necessidades especiais de trabalho. Para construir, participe da campanha dos panetones daí e plante uma semente de amor em Sorocaba. Como é bom estar com quem é bom de parceria. O Sim Comércio Sorocaba é parceiro, patronal do comércio varejista de Sorocaba o ano todo. Mais de 80 anos nessa caminhada, com uma história de realizações. As atividades e os benefícios aos associados são fatos reais que animam os comerciantes. O Natal está chegando e o povo de Sorocaba já sabe, presente bonito está no comércio varejista de Sorocaba. Como é bom estar com quem é bom, Sim Comércio Sorocaba é bom demais. Como é bom estar com quem é bom, Sim Comércio Sorocaba é bom demais. Como é bom estar com quem é bom de parceria. O Sim Comércio Sorocaba é parceiro, patronal do comércio varejista de Sorocaba o ano todo. Mais de 80 anos nessa caminhada, com uma história de realizações. As atividades e os benefícios aos associados são fatos reais que animam os comerciantes. O Natal está chegando e o povo de Sorocaba já sabe, presente bonito está no comércio varejista de Sorocaba. Como é bom estar com quem é bom, Sim Comércio Sorocaba é bom demais. Boa noite a todos. Hoje, a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, ADCE Sorocaba, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Sorocaba, promove a realização da palestra
com o professor Marins, as 10 coisas que todas as pessoas, líderes e empreendedores de sucesso têm em comum. Com certeza, será mais uma palestra da parceria ADCE e Sincomércio com o apoio do SESC, que terá sucesso. Agradecemos a presença da presidente da ADCE Sorocaba, Regina Carvajal, e do presidente do Sincomércio Sorocaba, Oswaldo de Oliveira Lamos, e dos diretores da ADCE e Sincomércio que estão conosco nesta noite. Nós vamos iniciar este evento com a projeção de um vídeo produzido com o objetivo de divulgar a ADCE e seus princípios de atuação no Brasil e no exterior, através da Uniapac. Nosso tempo exige uma postura mais humana. Evoluímos, mas há muito o que fazer. 130 anos atrás, a escravidão era legal no Brasil. 85 anos atrás, mulheres não votavam no Brasil. 50 anos atrás, não existia consciência ambiental. 15 anos atrás, o mundo não estava em rede. Smartphone, Google, Facebook, Twitter e Instagram não existiam. Entramos em uma nova época e muitos não perceberam. Muitos líderes ainda estão com o foco errado. Muitas empresas e o modo de fazer negócios estão ultrapassados. Empresa não é um jogo. Empresa não é máquina. Empresa não é só número. Empresa não é guerra. Empresa tem a ver com pessoas. Empresa tem que servir ao ser humano. Vamos juntos fazer o que é certo e construir empresas melhores para um mundo melhor. Isso inclui você, seus filhos e netos. Você pode contribuir, empresário, empreendedor e dirigente. Siga o exemplo dos que lutam por uma sociedade mais igualitária. Em 1891, a sociedade vivia a Revolução Industrial e experimentava a incerteza entre o capitalismo, que privilegiava a liberdade, mas começava a mostrar desigualdades, e o socialismo, que buscava a igualdade, mas usurpava a liberdade.
Nesse contexto, empresários católicos começam a debater mudanças necessárias, respondendo à encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Em 1931, na Bélgica, é fundada a UNIAPAC, União Internacional das Associações de Dirigentes Cristãos de Empresa. A UNIAPAC foi a primeira entidade no mundo a debater e a promover a responsabilidade social no mundo dos negócios. Hoje, está presente em mais de 35 países no mundo. São mais de 20 mil líderes empresariais extremamente ativos em diversos setores da economia. Em 1961, chega ao Brasil pelas mãos de empresários paulistas como a DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Rapidamente, se espalha por vários estados e hoje reúne mais de 3 mil associados no Brasil. O objetivo da DCE é formar líderes comprometidos com o ensinamento social cristão, para que suas decisões sejam baseadas nos valores humanos, essenciais para a geração de riqueza econômica e social, e para a sustentabilidade dos negócios. A DCE realiza atividades por todo o país, congresso, fóruns de debates, palestras, cursos, encontros de reflexão e mantém parceria com diversas entidades, também comprometidas com a transformação da sociedade. Seu grande programa atualmente é o Empresa com Valores, criado em parceria com a CNBB para ajudar os líderes empresariais a conduzir seus negócios com atitudes plenamente humanas. O Empresa com Valores vai chegar a todas as cidades do Brasil, comprovando ser possível manter empresas éticas, competitivas, lucrativas e socialmente responsáveis. Dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo, só é possível com valores bem definidos, conhecidos e praticados. A DCE convida você a conhecer mais sobre a associação e o programa Empresas com Valores. Participe! Mudar é possível. Vale a pena, pois o que está em jogo é a dignidade e a felicidade do ser humano. A mudança que precisamos no mundo começa por você. Comece por onde seja possível. Na família, na comunidade, no mundo do trabalho e nos negócios. Empreendedores e líderes empresariais conscientes e firmes em seus valores. Empresas éticas e lucrativas. Sim, é possível fazer o certo e dar certo. A DCE. Convido a presidente da DCE, Regina Carvajal, para a apresentação do palestrante professor Marins. Por favor. Boa noite a... Bom, eu sou bem alta, né? Vamos lá. Boa noite a todos. Bom, eu vou falar um pouquinho do professor Marins. O professor Marins é doutor, PhD em Antropologia na Austrália, pós-doutorado em Macroeconomia na Universidade de Londres, consultor de várias empresas nacionais e internacionais, um dos mais renomados palestrantes do Brasil e exterior nas áreas de motivação empresarial e futuro das empresas. O professor Marins faz parte do conselho da DCE e é um dos membros fundadores da entidade em Sorocaba. Este é um belíssimo currículo do professor Marins que temos a honra de receber nesta noite, em nome da ADCE Sorocaba e do Sincomércio. Convido a todos a aproveitarem os ensinamentos e dicas do professor Marins, ao qual eu convido para estar aqui conosco. Professor Marins, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade e sempre o seu sim. O palco é seu. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço vocês, né? Agradeço por terem vindo, né? É um prazer muito grande estar aqui. Eu quero agradecer realmente que tenham vindo, porque eu ando meio apavorado. Eu sempre fui fazer uma palestra um dia desses e só tinha uma pessoa para assistir, né? E eu não sabia se eu fazia ou não fazia, resolvi fazer a palestra para aquela pessoa mesmo. E no finalzinho eu falei para ela, se desculpe, eu vou ter que sair em seguida, que eu tenho um compromisso. Ela me disse, o senhor não pode não.
Eu falei, mas por quê? Ela falou, eu sou próximo palestrante. Quer dizer, só tínhamos nós dois, não é brincadeira, mas... Então, eu quero também pedir desculpas, né? Quem me conhece da televisão sabe que na televisão eu tenho 1,90 m, né? Às vezes, eu estava em Porto Alegre, eu passei assim, duas senhoras já meio velhinhas falaram, acho que não é esse, não, esse aí é um toco, né? Então, é isso aí, é um prazer, gente. Dá para aumentar um pouquinho? Eu falo meio baixo, não sei se está... É só aumentar. Está bom aí? Está ouvindo bem? Está ouvindo. Então, gente, vamos ver. O tema que eu queria... sugeri para falar com vocês é uma pesquisa feita... A gente fez uma parte aqui no Brasil e foi feita essa pesquisa também pelo Richard St. John, com 8 coisas que as pessoas de sucesso têm em comum. Nós fizemos uma parte também, mandamos lá para eles, enfim, e que é muito interessante. O que faz? Porque tem... A pesquisa mostrou o seguinte, gente, todas as pessoas de sucesso, e aí sucesso não é dinheiro, nem poder, nem empresarial. Sucesso, em antropologia, é uma pessoa que se sente bem consigo mesma, né? Uma pessoa que tem uma autoestima equilibrada e que a sociedade, a comunidade, considera essa pessoa uma pessoa de bem. Então, é esse equilíbrio que a gente chama... Então, a gente estudou avós de sucesso, médicos de sucesso, professores de sucesso, não só empresários de sucesso. Essa que é a característica principal dessa pesquisa, quer dizer, e vocês vão ver aí, nós vamos comentando, que é muito interessante mesmo. Então, para vencer os desafios, né, do mundo contemporâneo, a gente tem que, em primeiro lugar, que a pesquisa mostrou muito, é acompanhar o passo de mudança, né? Nós nunca tivemos um período na história da humanidade com tantas mudanças ocorrendo ao mesmo tempo, né, gente? Tem uma linha do tempo da Universidade de Oxford que é muito interessante, né? Do Sapiens Sapiens até nós, é uma coisa que a gente estuda em antropologia, sem nenhuma evolução, né? Do Sapiens Sapiens até hoje, já se passaram 150 mil anos, né? Se esses 150 mil anos tivesse sido um ano, em vez de 150 mil anos, essas mudanças radicais tecnológicas, científicas que nós estamos experimentando hoje, teriam sido, segundo a linha do tempo da Universidade de Oxford, os últimos 5 segundos desse ano. O resto do ano foi mais ou menos igual. Lembrem vocês que quem nasceu no século XVI, XVII, XVIII, XIX, para falar dos últimos, só começa o século e termina o século, tecnologicamente falando, quase do mesmo jeito, né? No lombo do burro, na carruagem, na liteira, na diligência. A gente começou o século XX no lombo do burro, né? O automóvel foi inventado em 1887, primeiro ano do século XX, 1901. Quantos automóveis seriam precisos na rua? Uma meia dúzia. A gente começou o século XX no lombo do burro e termina o século XX com internet, banda larga, GPS, tomografias computadorizadas, ressonância magnética funcional, e o ser humano é o mesmo de 150 mil anos. Quer dizer, não tem criança modelo 2025 aí com 11 braços, 12 pernas, mais neurônios, né, para fazer. Então, o maior desafio do ser humano hoje é como conviver com tanta mudança ocorrendo ao mesmo tempo. Ele não foi preparado para isso, né? A gente foi preparado muito mais para a estabilidade do que para a instabilidade. Então, essa é uma característica forte, né? A gente tem que estar pronto para a mudança, porque a gente tem que lembrar que a única certeza estável que nós temos hoje é a certeza de que tudo vai mudar, né? Então, a primeira lição é que a gente tem que ser amigo da mudança e fazer a mudança uma coisa amiga da gente, porque se a gente não for amigo da mudança, não fizer a mudança uma coisa amiga, a gente fica uma pessoa amarga, azeda, dizendo não se faz mais cliente como antigamente, não faz mais nada como antigamente, no meu tempo, que Sorocaba
era bom no meu tempo, né? Então, a gente fica... Agora, o que a gente estuda muito na academia é que a gente tem que ser amigo da mudança e saber o que não mudar, o que jamais mudar. Não é? Por exemplo, ética, valores, princípios não mudam, né, gente? Honestidade, lealdade, etc. Então, ao mesmo tempo que você tem uma aceleração tecnológica muito grande, você tem que ter uma firmeza de princípios e valores também muito grande, coisas que não mudam, né? Então, essa é uma coisa. Então, é preciso mudar e saber o que não mudar, né? Eu saber o que jamais, né, mudar. Então, como vencer nesse mundo, né, num tempo, né, de extrema mudança, e a gente não ficar dando desculpa o tempo inteiro, né? Como fazer isso, né? Então, nós vamos ver essas 10 características, né, né, que todas as pessoas e líderes e empreendedores de sucesso têm em comum. Vamos lá. A primeira dela, gente, é a paixão. Eles não perdem, essas pessoas não perdem a paixão do começo. Isso é uma coisa importante, né? Todos nós, a gente lembra, primeira semana de um casamento, primeira semana de um filho novo, primeira aula de um professor, primeira consulta de um médico ou de um dentista, né? Primeira venda de um vendedor, aquela paixão. Onde foi parar essa paixão, né? Primeiro livro que você publicou, né? Eu me lembro, quando eu publiquei, eu tenho 37 livros, o primeiro livro, que eu tenho um sócio, quando eu vi alguém comprar na livraria La Selva, lá de Congonhas, né? Eu meio que me emocionei, fui lá perto do cara que comprou para ver se ele não queria um autógrafo, mas ele não... Como é que ia saber que era eu, né? E não... depois, no avião, eu vi alguém lendo o livro, e eu falei para ele, você que está gostando desse livro? Eu falei, estou odiando, rapaz, um livro ruim para burro, né? E eu falei para ele, como é? Ele falou, mas não, eu não comprei, o meu patrão que me deu para ler, né? Porque ele tem sócio, eu não tenho sócio, né? Então, eu falei, bom, então, menos mal, porque sou eu o autor, né? Ele falou, não, até estou achando interessante, daí ele mudou um pouco a conversa. Então, as pessoas do sucesso não perdem a paixão do começo, né? Elas não se acostumam com a paisagem, que é uma coisa muito comum, né? Elas amam o que fazem, e por isso elas não fazem só o que é fácil, né? Elas têm um drive de fazer as coisas todas, sejam fáceis, sejam difíceis, né? Então, isso daqui é importante, ó. Um grande recrutador de pessoal da Europa, na verdade, um americano, que tem uma das maiores empresas de recrutamento e seleção na Europa, me disse o seguinte: eu olho, quando eu vou recrutar alguém, no brilho dos olhos das pessoas. E eu vou conversando com a pessoa, e vou olhando nos olhos, para ver pelo que aqueles olhos brilham. Há pessoas, professor, que o senhor pode falar o que quiser e os olhos não brilham. Aí, quando eu tenho só pessoas cujos olhos não brilham, eu vou ter que ver o currículo, eu vou ter que, não sei, às vezes até eu desisto e faço um outro recrutamento. Há pessoas, professor, que os olhos brilham quando eu falo só em salário, em dinheiro, em benefício, daí os olhos brilham. Agora, há pessoas, professor, que quando o senhor apresenta um desafio, quando o senhor, na verdade, fala de aprender, fala de mudança, fala de fazer, de empreender, os olhos brilham. Esses é o contrato. E nunca errei, professor, porque a gente tem que saber pelo que os olhos das pessoas brilham. E a pergunta que ele me fez e que eu faço a vocês, pense nisso, pelo que brilham os seus olhos. Então, a pesquisa mostrou que essas pessoas têm um brilho nos olhos, né? Avós de sucesso, médicos de sucesso, pessoas em geral, têm um brilho nos olhos, né? Elas têm paixão pelo que fazem, né? A paixão é que transforma, né, derrotados em vencedores. Isso é uma coisa forte, né? Elas fazem da sua profissão a sua paixão.
uma característica forte isso, né? Ela primeiro, isso é outra coisa muito bonita da pesquisa, elas exploram muitos caminhos antes de encontrar a sua paixão. Elas fazem uma porção, nós vamos ver depois em foco a mesma coisa, quer dizer, elas fazem uma porção de coisas antes, daí elas encontram a sua paixão, né? E aí elas se dedicam, então elas se deixam levar pela sua paixão, né? Por aquilo que elas realmente gostam de fazer. E uma coisa forte também que a gente viu é isso aqui, quer dizer, elas seguem o seu coração e não a sua carteira de dinheiro, né? E elas sabem que, fazendo tudo com paixão, o dinheiro chegará de qualquer maneira. Quer dizer, o dinheiro não está em primeiro lugar, né? Essa é uma característica forte da paixão, né? Gente, fazer o que gosta é importante, mas é essencial a gente aprender a gostar daquilo que a gente faz. Há pessoas que têm a ilusão de poder fazer só as coisas que gosta, e com isso não tem sucesso. E quando você não gosta, você não se aprofunda. Então, daí, você cria um círculo vicioso. Menos se aprofunda, menos gosta. Gente, aprenda a gostar daquilo que você faz. Aprenda a gostar das coisas que você tem, da sua família, do seu marido, da sua esposa, enfim. Aprenda a gostar. Mas para você aprender a gostar das coisas que você faz, você precisa estudar, se especializar, se aprofundar. Você precisa querer. Queira gostar das coisas que você faz, muito mais do que fazer só as coisas que você gosta. Pense nisso, querido. Sucesso. Então, essa é o grande, né, conselho. Então, a primeira é paixão, a primeira característica. A segunda é trabalho. É uma coisa impressionante que a pesquisa mostrou. Pessoas de sucesso trabalham muito, trabalham duro, né? Elas trabalham mesmo. Elas sentem prazer no trabalho. Elas não são, como a gente chama, workaholics, né? Elas são workfrolics, ou seja, elas sentem prazer mesmo no trabalho, né? Elas se divertem trabalhando, é uma característica forte. Elas sabem que tudo que é fácil já foi feito, né? Eu tenho um livro chamado Tudo que é Fácil Já Foi Feito. Elas não ficam procurando as coisas fáceis. Outra coisa, elas agradecem porque tem trabalho e não porque é sexta-feira, né? Aqui é o Thanks God It's Friday, né? Obrigado Deus porque é sexta-feira. Eles falam Thanks God I'm working, né? Quer dizer, obrigado Deus porque eu tenho trabalho, porque eu estou trabalhando. É uma característica forte, é o trabalho, né? Eu queria comentar com você que talento só não basta, gente. Olha, eu conheço muita gente talentosa que não desenvolveu o seu talento e, portanto, não tem sucesso. Não é sucesso para os outros, é sucesso para si mesmo. Quer dizer, então, talento só não basta. Se você tem um talento, e com certeza você tem um talento, desenvolva esse talento, estude, vá fundo, se comprometa, trabalhe esse talento para que ele possa realmente fazer o que ele precisa fazer, que é fazer o bem para a sociedade, o bem para outras pessoas. Toda pessoa talentosa tem essa função, é desenvolver o seu talento para o bem da sociedade. Então, gente, talento só não basta. Não se esqueça disso. Se você tem um talento, desenvolva esse talento, estude, trabalhe, vá fundo, porque aí sim você está cumprindo o seu dever, que é usar o talento que Deus deu para você em benefício da sociedade. Pense nisso, querido. Sucesso. Então, essa é a característica, né? Elas sabem a grande verdade que trabalho duro é mais importante que talento, né? Isso a gente mostra na empresa da gente, quanta gente talentosa você tem, mas que não quer, né? Que não anda, né? E quantas pessoas que não têm tanto talento, mas que se dedicam, né? Que fazem, que vão, né? Então, essa é uma brincadeira que eu recebi, né? Quando é hora de comer, nós come, quando é hora de beber, nós bebe, quando é hora de dormir, nós dorme, quando é hora de amar, nós ama, quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook, né? Que aí, né, a gente não faz, né? Não trabalha. Acredite, né?
trabalhar duro vale a pena, quer dizer, pessoas de sucesso trabalham duro, né? O terceiro é foco, a terceira característica, a terceira coisa, né, que todas as pessoas de sucesso têm em comum é foco, né? Pessoas de sucesso têm foco, né? Muito foco, elas não ficam ciscando em tudo, né? Primeiro, elas abrem o foco e depois fecham o foco e se especializam. Você vai ver a história delas, né, elas fizeram um monte de coisa antes, quando era na área comercial, por exemplo, venderam isso, venderam aquilo, de repente elas fecham o foco, elas se especializam, né? Mesmo na medicina, a gente fez trabalho com médicos, é muito interessante, né? Eu já tive várias especialidades, daí eu fechei naquela, quer dizer, eu me especializei naquela, odontologia, a mesma coisa, e assim por diante, né? Elas abrem o foco. Pessoas de sucesso, elas não ficam ciscando em tudo, sabe? Elas não ficam fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Elas desenvolvem a habilidade de se concentrar e elas sabem quando relaxar. Quer dizer, então, elas não é que elas sejam alcoólatras no sentido de só falar daquilo, de ter um foco único, não. Elas conseguem relaxar, elas vão a teatro, né, vão a cinema, elas eliminam as coisas que as distraem e tiram do foco. Quer dizer, a gente precisa lembrar, o professor Gardner, de Harvard, ele tem um livro chamado Five Minds for the Future, né? Eu acho que tem traduzido em português, seria As 5 Mentes para o Futuro, em que ele fala que para você viver hoje, sobreviver no mundo de hoje, você tem que ter um cérebro com 5 mentes, né? 5 formas mentais. Né? A primeira delas é uma mente selecionadora, né? De tanta informação que a gente tem, de tanto acesso à informação, você tem que aprender a selecionar, né? Ver o que interessa a você. E a segunda, tão importante quanto a primeira, é uma mente sintetizadora, quer dizer, além de você selecionar aquilo que interessa para você, você tem que ser capaz de sintetizar aquilo que você selecionou, né? Então, elas eliminam as coisas que distraem do foco. O quarto é que elas se desafiam. É uma grande característica, né, das pessoas de sucesso. Elas, como a gente fala, elas se empurram para frente, né? Meu conselho é que você seja impacientemente paciente. O que é isso? É que você não tenha paciência com a sua falta de paciência. Gente, a paciência é uma virtude espetacular. Você não deve ser complacente com o erro, complacente com as pessoas que não querem, mas você deve ser paciente o suficiente para se desafiar e mudar a realidade, para se desafiar e fazer as pessoas crescerem, para se desafiar e dar motivos para que os outros façam e até mesmo para que você faça. Você deve ser paciente para dar tempo ao tempo, porque sucesso exige tempo. Você deve ser paciente com as pessoas, mas nunca complacente com o erro. Você deve ser paciente com você mesmo, porque você vai errar muitas vezes e você tem que recomeçar 1 milhão de vezes. E essa paciência no foco, essa paciência nas virtudes é que vai você ter sucesso, é que vai fazer você crescer todos os dias. Seja impacientemente paciente. Pense Então, nisso, querido. Sucesso. Então, essa característica de elas se desafiarem, né? Pessoas de sucesso vencem a preguiça, elas se empurram para frente. Essa é uma das maiores características, né? A gente nem sempre tem vontade de fazer as coisas, né? Eu vejo vocês aqui, né? Numa quinta-feira à noite, né? Quer dizer, até pouco tempo atrás estavam falando, será que eu vou? Acho que eu não vou, será que eu vou? Quem é que vai nas coisas? Quem se empurra para frente, quer saber, eu vou, né? Essa característica de ir, né? O professor Bramante aqui, a gente vai muito em congresso científico, né, professor? Você já sabe tudo que aquele professor vai falar, você já assistiu a última palestra dele, você já leu os livros dele, e você vai no congresso. O que é que vale do congresso? Às vezes é uma fofoca que você ouviu na fila de trás, né, um cartão que você trocou no coffee break, e uma palavra que aquela pessoa falou, né?
Mas você só vai ouvir a fofoca, trocar o cartão e ouvir aquela palavra se você estiver lá, né? Então, essa característica de você se empurrar, de você estar lá, né? Quem faz pesca submarina fala, você pode sonhar com o peixão, mas você só vai pegar o peixão se estiver na água, né? Então, essa coisa do se empurrar, porque a preguiça, gente, hoje a neurociência é interessante, né? Ela prova que a preguiça não é um defeito, é o seu cérebro criando mecanismos para economizar energia para você, né? Então, é uma defesa, a preguiça é uma defesa, mas você tem que vencer a preguiça. Então, essa que é, por isso que a gente fala aqui em vencem a preguiça, né? Uma característica, então, e elas fazem, elas não procrastinam, né? Elas não deixam para depois, elas têm aquele famoso do it now, elas fazem as coisas, né, acontecerem de fato, né? Ouse fazer. Há pessoas que ficam paradas, planejando, analisando e não ousam fazer. No mundo de hoje, extremamente competitivo, onde todos nós temos muitos concorrentes com qualidade igual a nossa e preços similares, se você não ousar fazer, se você ficar com aquilo que a gente chama em inglês de analysis paralysis, ou seja, paralisia pela análise, ficar analisando, e se você não fizer, você não vai sair do canto. Lembre de um ditado, mais vale se sujar um pouco andando que morrer sentado. É preciso correr riscos hoje, é preciso ousar fazer, é preciso sair do plano do planejamento para o plano da ação. Isso é muito necessário. Há pessoas que têm tudo na cabeça, há pessoas que têm ideias maravilhosas, as pessoas que sabem e querem o que fazer, mas não ousam fazer. Pense nisso. Ouse fazer. Sucesso, querido. Então, essa coisa do ousar, né, do ousar fazer. Elas vencem a timidez, não é que elas não são tímidas, elas vencem a timidez, elas se esforçam, né? Essa foi uma outra característica forte da pesquisa. E elas acreditam em suas ideias e intuições. Já o Peter Drucker dizia, não é que mulher tem mais intuição que homem, mulher acredita mais na intenção do que o homem acredita muito mais, às vezes, no currículo, né, na letra, e não no guts, né, e não no jeitão, e não na própria intuição, né? Algumas dicas para ajudar você a se desafiar, né? Primeiro, né, tenha sempre metas audaciosas, quer dizer, ponha sempre metas que desafiem você. A segunda coisa, né, coloque prazo em tudo que você quer fazer. A terceira coisa, disciplina, quer dizer, sabe, você é para lá que você quer ir, então pegue a estrada certa, né, que leva você onde você quer ir, né, tem alguém para cobrar de você, né, lembre-se da sua mãe, né, quer dizer, tem sempre alguém que cobre, né. Eu vejo a Cristina, né, com os filhos, vai lavar a mão, né? Chegou, mas eu tenho 53 anos, vai lavar a mão, chegou da rua, lava a mão, né? Essa característica, ter a mãe que cobra, né? Agradeça a competição, trabalhe e vença, né? Não fique chorando, é uma característica também, e livre-se dos tormentos, isso é um trocadilho até em inglês, né? E desenvolva tormentores, ou seja, né, pessoas que ajudarão você a vencer e a ter sucesso pessoal e profissional, em vez de ficar com gente atormentando você, né, desenvolva o que eles chamam de tormentores e pule fora da zona de conforto, né? Às vezes, quando a gente está num excesso de conforto, a gente está correndo risco muito grande, né? Viva adiantado e não atrasado. Gente, é incrível o que eu vejo de pessoas estressadas, com o celular na mão, correndo no trânsito, sabe, correndo riscos e colocando outras pessoas em risco, porque estão sempre atrasados. Eu não consigo, professor, eu vivo atrasado. Mas, meu Deus, pare com isso, viva adiantado. Ah, mas eu não tenho tempo. Claro que tem, você não é a pessoa mais ocupada do mundo, nem eu sou a pessoa mais ocupada do mundo, e nós temos as mesmas 24 horas que todas as pessoas do mundo. Será que a gente não está se achando demais?
Organize-se, tenha disciplina, viva adiantado, chegue antes. Sabe, se adiante também no conhecimento, nas amizades, no relacionamento com pessoas. Viva adiantado e você vai ver a surpresa que você vai ter com você e como você vai surpreender os outros, com a sua calma, com a sua tranquilidade, com o seu equilíbrio e com a sua alegria. Viva adiantado. Pense nisso, querido, sucesso. Essa é outra. Tudo isso, gente, é da pesquisa, muito interessante. A quinta característica é a inovação e criatividade, gente. Isso também é muito, muito forte, né? Olha só que coisa interessante isso aqui, ó. Muita gente me pergunta como eu posso ser mais criativo, mais inovador. Gente, as pesquisas modernas são muito claras. Você tem que encher o seu cérebro de informação, de experiência. Você tem que, sabe, se expor à experiência. Você tem que ler, estudar, para que você encha a sua memória inteligente de informações para que o seu cérebro, quando chegar uma informação nova, tenha na sua memória o que buscar para fazer uma correlação e dar a você um novo pensamento, uma nova ideia, uma nova intuição, sabe, um ha-ha, que dá aquela sensação de que você descobriu uma coisa absolutamente nova e inovadora. Mas você só será capaz de fazer isso se o seu cérebro tiver um estoque de informação muito grande. Então, a primeira coisa, gente, estude, participe, vá lá, leia, sabe, não fique parado, sabe, você se expõe às situações e quanto mais você for fundo naquilo que você realmente faz, mais criativo você será. Em segundo, aprenda a relaxar, sabe, dê oportunidades do seu cérebro descansar para que ele possa buscar na sua memória essas informações, é o que a gente chama da lei dos intervalos. E depois preste atenção nos insights que tiver e haja. Passe, sabe, do plano da intenção para o plano da ação. Então, eu vou dizer uma coisa a vocês. Qual é a primeira coisa? Nunca desista de aprender, não relaxe no aprender. E qual é a segunda coisa? Aprenda a relaxar. Pense nisso, querido, sucesso. Gente, hoje é uma das coisas mais espetaculares que eu vejo nos estudos de neurociência, né, que eu acompanho, dos dois laboratórios, dois projetos, né, que é o Brain Initiative dos Estados Unidos e o Brain Project da União Europeia, é sobre o que aconteceu com a inteligência, gente. Tudo, absolutamente tudo, relativo à inteligência está se resumindo à memória. Acabou criatividade, gente, acabou inovação, é tudo memória. Não é? Como é que o cérebro funciona, para vocês entenderem? Né? Se eu mostro aqui para o Bramante a chave do meu carro, ele sabe que aquela chave é a chave de um carro, ele sabe que a outra chavezinha que tem perto, junto, não é de um carro, é provavelmente de uma porta, e pela logomarca que tem na chave do carro, ele sabe a marca do meu carro. Como que ele sabe? Porque ele tem estocado naquilo que se chama de prateleiras da memória essas informações, no lugar-chave, no outro tipos de chave, né, no outro lugar, logomarcas, em fração de segundos, quando uma informação nova chega. Informação nova é tudo aquilo que chega pelos 5 sentidos, uma coisa que você viu, uma coisa que você cheirou, uma coisa que você tocou, uma coisa que você ouviu. Em fração de segundos, o seu cérebro vai lá, nas prateleiras do seu cérebro, pega uma informação, correlata aquela que está chegando, junta com outras, traz para fora e dá a você aquilo que a gente chama de um pensamento. Isto é a chave de um Toyota. Se eu pegar, gente, a mesma chave e mostrar para um aborígene australiano, ele olha, lambe, enterra, não porque ele seja burro, porque ele não tem essas informações nas prateleiras da memória dele. Assim como se eu mostrar um didgeridoo para vocês, que é um instrumento musical aborígene, vocês também não vão saber. Então, tudo é memória. Para vocês terem uma ideia, é a tal da intuição, né? Eu estou dirigindo na estrada aqui com o Vanderlei do meu lado no carro, e, de repente, eu dou uma diminuída bem grande na velocidade do meu carro, e o carro que estava ao lado faz uma besteira na frente,
E o Vanderlei vira para mim e diz, nossa, Marinho, você teve a intuição que o carro ia fazer uma... Não é intuição, não é, é memória. Né? Eu tenho 75 anos, gente, eu dirijo desde os 18, o que eu já vi em estrada, o que eu já vi em filme de acidente, pegue alguém que tenha tirado carteira de motorista há uma semana atrás, vê se tem alguma intuição na estrada, não tem intuição nenhuma. Agora, deixa eu contar maior para vocês, na Escola Paulista de Medicina, fizeram os médicos obstetras, pegaram mulheres e mostraram só o rosto das mulheres atrás de um tapume, e a pergunta a eles foi, diga quem está grávida, quem não está, e eles olhavam e falavam, você está, você não está, você está, você está, você não está, e uma delas que ele falou que está, falou, não estou não, eles olharam, falaram, está sim, filha, né? E fizeram lá um exame, e ela estava grávida. Né? Eles não erraram quase nenhuma. Quantos anos de clínica, obstetrícia e ginecologia tinham esses médicos? Mais de 40 anos. Daí pegaram alunos, né, da pós-graduação da mesma universidade, eles erraram quase tudo, todas. Né? Então, e quando a gente perguntou para os médicos, né, como é que o senhor sabe que ela está grávida? A resposta deles é, olha a cara dela. Quer dizer, não sabiam dizer por quê. Quer dizer, então, essa coisa da memória, da experiência... Por isso que para você ser inovador e criativo hoje, o que você tem que fazer? Você tem que se expor à situação de aprendizagem. Você tem que ir, participar, você tem que ler, você não pode ficar parado. Quanto mais você encher, esse é o termo científico, as prateleiras do seu cérebro de informação, mais criativo você será. Para vocês terem uma ideia, isso tudo tem sido estudado maravilhosamente bem. Veja, Napoleão Bonaparte, gente, aos 24 anos, na primeira batalha dele, no cerco de Toulon, ele faz estratégias de guerra absolutamente inovadoras, criativas, e ele vai repetindo estratégias, e todas elas absurdamente novas, né, e vencendo cada vez mais. Quando ele morre em Santa Helena, queriam dissecar o cérebro dele para ver como que ele era tão criativo. Há poucos anos foi feita uma biografia de Napoleão na Inglaterra, né, com mais de 1000 páginas. O que se descobriu, gente? Que desde criança ele só se interessava por história militar. Ele sabia de cor batalhas sumerianas, batalhas chinesas, sabe? Enfim, batalhas romanas. Ele tinha um estoque de matéria-prima de batalhas nas prateleiras do cérebro dele, que quando ele via uma situação concreta, real, o cérebro juntava aquilo todo e dava a ele aquilo que se chama em neurociência, que é um flash de discernimento, e dá a você aquela vontade de agir. Vai e faça isso. Quantos de nós já tivemos isso? Né? De repente, todo mundo dizendo, você é louco, isso daí não vai dar certo, e você tem aquela vontade de agir, que se chama de flash de discernimento. A partir do que vem isso? A partir dos exemplos da história que tem nas prateleiras da sua memória. Por isso que quanto mais você participa, quanto mais você vai, quanto mais você viaja, né, mais criativo você será. Né? Então, né, pessoas de sucesso têm ideias inovadoras que iluminam o caminho. Por que a gente põe isso, ilumina? Porque a inteligência ficou, gente, só... Como diziam os pré-socráticos, como dizia Demócrito, a inteligência é um farol que ilumina o caminho, mas não me faz caminhar. Tudo que se refere à inteligência se refere à luz. O iluminismo, fale mais claro, vou esclarecer você é brilhante, é só luz. Né? Não faz você caminhar, o que faz você caminhar é a vontade, é o desejo, é o domínio da vontade. Né? Então, as ideias iluminam o caminho. Né? Elas acreditam nos seus insights, quer dizer, aquele flash de discernimento que vem na sua memória. Elas utilizam o que os estudos mais modernos da neurociência descobriram, que é isso que eu acabei de falar para vocês. E como a inovação acontece, eu vou passar bem rápido, porque é o que eu já falei para vocês, a partir do momento que você nasce, seu cérebro guarda as coisas, as separa, as coloca em prateleiras.
Quando uma nova informação chega, seu cérebro faz uma busca para ver como essa informação nova pode se encaixar com outras já armazenadas na memória. Quando encontra uma informação correspondente, as memórias anteriores vêm para fora da prateleira e se combinam com a nova, resultando o tal do pensamento, que é o que eu falei para vocês aqui, né? Então, quando as peças vêm da prateleira sem problemas nos padrões familiares, tais como adição simples, etc., você nem percebe o que aconteceu. Mas, de repente, vem o famoso ha-ha, né? Aquela coisa inusitada. Quando que o ha-ha acontece? Quando lotes de diferentes peças se combinam em um novo padrão, você sentirá como um flash de discernimento, o famoso ha-ha. Faça aquilo, vá lá. Né? Então, agora, quando que esse flash de discernimento ele é mais propício para acontecer? Quando você está em relaxamento. Por isso que, modernamente, meditação, relaxamento, né, tá no auge da moda, né, aquela meditação cristã, por que está no auge da moda? Né, porque se descobriu que quando você perde o seu cérebro perde a expectativa da solução, ele faz essas sinapses não lineares, buscando, né, na sua memória inteligente alguma solução. Um exemplo que acontece com a gente todo dia é essa, né? Eu encontro com uma pessoa e falo o nome dele e não consigo me lembrar o nome nem a pau, né? Não lembro, o nome dele daí eu estou lá na fazenda vendo os cavalos lá e lembro, né? Vanderlei, o nome dele é Vanderlei, e ligo para a pessoa, o nome dele é Vanderlei, como é que você lembrou? É porque o seu cérebro não para, é incessante a busca de informações dele. Agora, quando você está sob estresse, o seu filtro não permite que você faça, né, inovações, sinapses não lineares. Então, é o famoso ha-ha, né? Então, pessoas de sucesso, elas enchem seu cérebro de informações relevantes, que farão com que a sua memória inteligente tenha disponível um estoque imenso de dados, para que sejam usados pelo cérebro na sua busca, né, incessante de correlações. É isso que o cérebro faz 24 horas por dia, inclusive quando você dorme. Assim, pessoas inovadoras, criativas, o que é que fazem, né? Elas viajam muito, elas informam-se por todos os meios, elas se relacionam muito bem com pessoas, o que se chama de networking, elas leem livros, artigos, quase tudo que lhes cai na mão, né, bula de remédio, tudo, participam de eventos e assistem palestras, mesmo as ruins como essa aqui, quer dizer, né, ou seja, você se empurra para frente, é tudo um conjunto só, né? Ou seja, elas nunca relaxam no aprender, né? E elas sabem a importância de relaxar. Né? Eu levei mais N grupos, né, para a Disney, né, da Ambev, da Bayer, da Basf, a gente visitar os subterrâneos da Disney. E eles vendo lá o Mickey trocar de roupa, tinham ideias ótimas para os seus hospitais. Quer dizer, como é que pode? Quer dizer, quando você está... Por quem gosta de pescar, não sei se alguém aqui gosta de pescar por causa disso. Enquanto está lá pescando, quer dizer, aquele wandering que a gente chama, aquilo começa a voar, você começa a ter ideia, você volta renovado. Né? Todo mundo pensa que tem mulher, que tem farra, que tem pinga, mas não tem outras coisas também. Né? Mas é muito interessante o relaxamento. Né? Por isso que precisa a gente ir a concerto, ir a teatro, visitar, viajar. Não precisa viajar para o exterior, viaja que nem nós que fomos agora para Olambra, aqui para qualquer lugar. Né? Então, olha, qual é a sexta? Pessoas de sucesso são curiosas, não param de aprender. Sabe, elas perguntam. Né? É uma coisa interessante isso. Pessoas de sucesso têm uma atitude de aprender sempre. Sabe, elas não param de aprender, elas vão atrás, elas estudam muito, leem, participam, perguntam muito, treinam. Né? Eu sempre fiz palestra com o Oscar e com a Hortência, né? Fui eu que pus a Hortência para fazer palestra. Né? E sempre na plateia tem alguém meio chato para os dois, né?
que fala, mas confesse, vocês sempre tiveram muita sorte. Né? Sempre tem um que fala assim para a Hortência e para o Oscar, e a resposta padrão deles é essa, é verdade, a gente sempre teve muita sorte. Mas uma coisa a gente sempre reparou, quanto mais a gente treinava, mais sorte a gente tinha. Né? Quer dizer, essa é a resposta padrão dele, quer dizer, treinam. Né? É impressionante. Elas reforçam, investem seus pontos fortes. Todos nós, gente, temos pontos fortes e pontos frágeis. Em vez de você ficar dando foco nos seus pontos frágeis, né, reforce os seus pontos fortes. Olha aqui, ó. Olha, né, elas terceirizam seus pontos fracos. Olha aqui o que eu quero chamar a atenção aqui. Terceirize seus pontos fracos. Veja bem, ninguém pode ser excelente em tudo. Profissionalmente, eu estou dizendo, veja aquilo que você faz bem, aquilo que você tem prazer em fazer, aquilo que as pessoas reconhecem em você uma excelência, e dê aí força. Sabe, reforce, dê foco nisso, aprenda cada vez mais, sabe, invista nos seus pontos fortes e aprenda e tenha a humildade de deixar pessoas que sabem fazer melhor que você, fazer aquilo que você não faz bem. Então, terceirize seus pontos fracos. Tenha a humildade de deixar as outras pessoas fazerem aquilo que você não faz bem. Mas para que isso? Para que você dê foco, você reforce as coisas que você faz bem, para que de bom vá para ótimo, de ótimo a excelente. E aí sim você terá muito sucesso. Terceirize seus pontos fracos. Pense nisso, querido. Sucesso. É claro que ninguém está falando em pontos fracos morais ou éticos, né? Mas não adianta, a partir de uma certa idade, você tem que dar foco naquilo que você é bom. Não adianta você querer, né, depois de, sei lá, tantos anos, começar de novo a aprender, sei lá, contabilidade, matemática, essas coisas todas. Então, elas investem pesadamente no seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. Elas investem. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho direito de querer que ninguém invista em mim se eu não pegar um pouco do pouco tempo que eu tenho e investir em mim, um pouco da pouca energia que eu tenho e investir em mim, um pouco do pouco dinheiro que eu tenho e investir em mim. Não é? Se eu não investir em mim primeiro, ninguém gasta vela com mal defunto, ninguém vai investir em mim se eu não investir em mim primeiro. Né? Essa é uma coisa que a gente vê claramente na pesquisa. Qual é o sétimo? É a atitude de servir. Não é? Porque o que eu estava falando para vocês é que líderes de sucesso têm mais de 20 características. Né? 20, 25, tem um monte. Essas 10 é que todas têm em comum. Por isso que ela é interessante, a pesquisa. É que todos têm. Né? Claro que muitos têm muitas outras características, mas essas todas. A atitude de servir é uma delas. Não é? Então, pessoas de sucesso estudam cada pessoa para saber o que elas realmente valorizam, para poder servir a pessoa de maneira customizada, eles fazem o que a gente chama de alfaiataria, um por um. Né? Então, elas se questionam o que de real valor eu ofereço e sirvo para a sociedade. Né? Elas, permanentemente, elas estão questionando, estudando cada pessoa, elas servem cada uma delas de forma personalizada, né? De forma, acredite, uma atitude de servir, gente, é o grande segredo das pessoas de sucesso. Elas não pensam nela, elas na verdade, vivem para servir as outras pessoas. Né? 5 dicas para você vencer pelo servir. Né? A primeira delas, esqueça você, ponha seu foco no foco da outra pessoa. Né? Hoje mesmo, numa palestra que eu estava fazendo lá em Jaguariúna, para uma empresa do agronegócio, eu dizendo, gente, o meu foco não é o meu cliente, o meu foco é o foco do meu cliente. Eu tenho que me comprometer com o foco dele. Né? Então, esqueça você,
Ponha seu foco no foco da outra pessoa, do seu cliente. Desenvolva sua empatia, calce o sapato dos outros para saber como ele se sente. A palavra empatia, gente, tem uma etimologia muito rica, né? Em grego é dentro, patos é dor, sofrimento, sentimento. Empatia foi eu sentir dentro de mim a sua dor, o seu sofrimento, o seu sentimento. Né? Agora existe a falsa empatia. Né? Sou eu me colocar no seu lugar, né? Com a minha idade, com a minha experiência, com a minha formação, isso é falsa empatia. Né? Eu tenho que me colocar no seu lugar com a sua idade, né? Com a sua experiência. Eu sempre brinco com os seus hormônios. Né? Isso que é o difícil. Né? Então, qual é outra coisa? Ouça agressivamente, a gente fala agressivamente. Né? Pode ver, nós temos cursos de oratória, não tem curso de oitiva, né? Então, tem que ouvir agressivamente, ouvir para valer, né? Diminuir o ego. Né? Tem o Alain de Botton, aquele filósofo famoso, né? Um filósofo suíço, residente na Inglaterra, tem um livro chamado Desejo de Status. Esse desejo desmesurado que as pessoas têm de status, né? Eu quero sentar na primeira fila, eu quero a tal poltrona no avião, eu quero tomar café naquela xícara, um desejo de status, ser chamado de doutor, né? Essa coisa toda. E o quinto é seja flexível, sabe? Seja flexível. Né? São as 5 coisas. Né? Qual é a oitava, gente? Perseverança. Né? Oitava característica, oitava coisa, perseverança. E aqui é muito bonito, gente, porque olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É preciso que a gente reconheça o valor da perseverança. A gente não pode desistir no meio do caminho, não pode morrer na praia. Olhe, pesquise, analise, veja. Pessoas de sucesso, médicos, dentistas, advogados, empresários, artistas, escritores, perseveraram muito a vida toda. O sucesso, pode ver, ocorre mais ou menos depois de 10 anos de foco e perseverança no foco, de você dar de si, de você ter esse espírito de empurrar você e de servir. Servir ao outro, servir à comunidade. Por isso você vai fazer bem feito. Por isso, você nunca vai desistir. Pense muito. A perseverança é o maior ingrediente do sucesso. Pense nisso, sucesso, querido. Agora, a gente tem que lembrar que perseverança não é teimosia, né, gente? Quando tudo mostra para você que você está no caminho errado, quando todos os bons amigos aconselham e você permanece naquilo, você não está sendo perseverante, está sendo teimoso, né? E eu tenho um programa de televisão chamado A Lei dos 10 Anos. Pode reparar, todos nós aqui, gente, pode ver o Vanderlei com a VT, o Chico lá com o escritório de advocacia dele, todos nós, gente. Quando que a gente, no banho, falou, acho que agora vai. Acho que pode ver, 8, 9, 10 anos de formado, 10 anos do escritório, 10 anos de loja, pode ver, não é verdade? Uma loja abre, quanto tempo demora para que a loja pegue, para que o mercado reconheça? 8, 9, 10 anos. Essa é uma lei, né, da perseverança muito forte. Pessoas de sucesso são, antes de tudo, perseverantes. Elas sabem a diferença entre perseverança e teimosia, como eu falei. Isso é muito bonito da pesquisa, gente. Elas perseveram através do tempo. Sucesso, gente, leva tempo. Elas perseveram através do fracasso, porque a gente fracassa. Elas perseveram através de erros que a gente comete. Erros mesmo, a gente erra muito. Elas perseveram através da crítica dos outros, né? Pessoas criticando a gente, seja às vezes com boa intenção, com má intenção, e elas perseveram através da rejeição. Né? Quantos de nós sofremos, né, na vida profissional da gente, etc., rejeições fortes, né? Então, veja, elas perseveram através do tempo, do fracasso, de erros, de crítica e da rejeição. Né? Senão, você não vai vencer. Quais são as 7 estratégias para você manter a perseverança? Que nós vimos? Primeiro, dê um passo de cada vez. Sabe? Não atropele o sucesso. Tem gente que quer acelerar o sucesso de tal maneira que acaba atropelando o sucesso. Né? A segunda
coisa, nunca desista, né? Não desista. Qual é a terceira coisa? Seja flexível de novo. Qual é a quarta coisa? Seja impacientemente paciente, né? Dê tempo ao tempo, vá em frente, né? Não olhe para trás, não dirija olhando pelo retrovisor, né, gente? O que passou, passou. E o 7, acredite e pise fundo. Né? São características que a gente vê dessas pessoas todas. O 9 é disciplina. Né? Disciplina, meus alunos perguntam, eu sempre dou o mesmo exemplo, né, gente? Se eu quero ir de São Paulo a Curitiba pela estrada, eu tenho que pegar a Regis Bittencourt, a rodovia da morte, a pior rodovia do Brasil em número de acidentes. Né? Vai alguém e me diz, professor, a Dutra está privatizada, tem asfalto novo, ambulância, telefone de quilômetro a quilômetro. Eu digo, para onde você quer ir? Não, eu quero ir para Curitiba. Eu digo, mas a Dutra, meu querido, vai de São Paulo para o Rio, não vai para Curitiba. É ou não é verdade que tem gente querendo ir de São Paulo a Curitiba pela Dutra e reclama que não chega? Não vai chegar. Né? Então, a disciplina é você pegar a estrada certa, não ficar dando desculpa, né, o tempo todo. Né? Então, pessoas de sucesso têm muita disciplina, sabem dizer não para muitas... Elas não dão desculpas, elas agem para modificar a realidade, né? Elas sabem aonde querem chegar e usam a estrada certa. Não são características fortes. Disciplina é fundamental. Não é? A minha avó tinha um ditado, dizia, quem tem dó de angu não cria cachorro, né? Eu sempre conto essa história. Né? Angu, antigamente, era aquele fubá que misturava com o resto de comida para fazer comida para cachorro. Se você criasse cachorro, você tinha que acordar de manhã e fazer comida para cachorro, fazer angu, que chamava. Se você tinha dó em caipirês é preguiça, né? Muquiranice. Se você tinha preguiça de fazer angu, não podia criar cachorro, vai matar o cachorro de fome. Um dia eu cheguei para minha avó e falei, vó, não aguento mais viajar, avó. Ela falou, não viajo, fique aqui comigo, eu não viajo, fique aqui. Né? Eu falei, vó, eu sou obrigado a viajar, eu só viajo. Ela falou, então viaje, já que você viaja, viaje. Eu falei, vó, isso que eu estou falando, vó, não aguento mais viajar. Ela falou, mas venha morar comigo, tem cama, tem tudo, ficamos nós dois aqui. Eu falei, deixa, vó, a senhora não entende mesmo, né? Ela falou, eu entendo, sim, você quer que eu tenha dó de você. Ai, coitadinho, como ele viaja. Né? Ela falou, quem tem dó de angu não cria cachorro. Né? Eu me lembro na sala dos professores da universidade, os professores reclamando, salário maldito de professor, essa vida de professor sem prestígio no Brasil, CNPq que não libera verba, a FAPESP que não paga. Eu falei, dá licença, alguém de nós aqui foi condenado a ser professor da universidade? É uma pena que a gente tenha que cumprir, saiam, né? Mas sair com esses empregos todos, a gente só sabe dar aula. Eu falei, fiquem. Né? Mas ficar com esse salário, eu falei, sai. Né? Pode reparar que o maior sonho da gente é que as pessoas tenham pena da gente. Né? Sorocaba é muito ruim, mude para o Rio, mas e o trânsito, a violência? Então fique. Né? E assim por diante. Quer dizer, quem tem dó de angu não cria cachorro, né, gente? Quer dizer, eu me lembro de um prefeito que falou para mim, eu não aguento mais povo de manhã na porta da minha casa, tem fila de gente. Eu falei, gozado. Ele falou, gozado por quê? Eu falei, eu acordo de manhã, não tem ninguém na porta da minha casa. Ele falou, mas claro, você não é prefeito. Eu falei, então, quem tem dó de angu não cria cachorro. Quer dizer, né, você não fez campanha. Então, às vezes a gente reclama muito, né, essa disciplina, né, que é importante. E o 10º é o entusiasmo. Né? Pessoas de sucesso não são otimistas, elas são entusiasmadas. A palavra entusiasmo tem a mesma origem lá da empatia, né? Em grego é dentro, thus é Deus, vem de theos. Theos é Deus. O que é empatia? O que é entusiasmo? É ter um Deus dentro de você, ser arrebatada pelos deuses. Né? A vidente de Delfos, a dar os oráculos para Pitonisa, por isso diziam os gregos, né? Íamos a Delfos, para que, entusiasmados pela vidente, fôssemos capazes de fazer a colheita ocorrer, apesar das adversidades do tempo, a batalha ser vencida, apesar das forças do inimigo. Né? O entusiasmado acredita menos no presente, menos no governador, menos nas notícias, mais em si próprio, na sua capacidade de vencer obstáculos. Por quê? Porque, etimologicamente falando, ele tem um Deus dentro dele. E quem é cristão sabe que, pela filiação divina,
a gente é templo do Espírito Santo, a gente tem. Então, esse que é o entusiasmo, é diferente do otimismo. O otimista é reativo. Ouvi o discurso do presidente ontem à noite, fiquei otimista, li os jornais do cedo, fiquei pessimista de novo. Ele é reativo. O entusiasmado não. O entusiasmo passa pelos poros, né? O entusiasmo é proativo, né? Então, elas contagiam outras pessoas com o seu entusiasmo, com a sua crença de que é possível fazer diferente, né? Acredita, né, em vencer. Acima de tudo, pessoas entusiasmadas, elas pensam grande. Né? Elas pensam grande. Tem esse ditado aqui, né, latino, áquila não captat muscas, né, as águias não caçam moscas. De onde vem isso, gente? As águias não caçam moscas aqui, ó, né, as águias não caçam moscas. A águia é a ave mais, isso que é um ditado latino por causa disso, é a ave mais espetacular, tem um rasante que só ela tem, uma alçada de voo que só ela tem uma visão, ela lá em cima, ela é capaz de enxergar uma mosca, mas ela não caça a mosca, quem caça a mosca é a lagartixa, quer dizer, tudo isso não foi feito para caçar a mosca. Né? E o corolário é o seguinte, como o ser humano é muito mais que uma águia, não foi feito para pensar pequeno, para se entreverar com bobagem, para fazer fofoca, enfim, né? Para pensar pequeno. Por isso que vem o pense grande, né? Águias não... Pode ver, gente, qual é o símbolo da Alemanha, qual é o símbolo dos Estados Unidos, qual é o símbolo... Né? E assim por diante, quer dizer, essa coisa da águia, né? Então, pense grande, né? Esse o conselho, né, que a gente dá. Né? Por isso tudo é que essas pessoas não têm medo de vencer e têm muito sucesso, por causa dessas 10 coisas, né? Então, gente, resumindo, vamos ver aqui. Resumindo, sucesso não é um estado permanente. Se você parar de fazer essas 10 coisas, o sucesso desaparecerá. Não se iluda, não é uma coisa que você conquistou e ponto final, né? Não é. Qual é outra coisa? Assim, muito cuidado com a zona de conforto. Né? Muito cuidado mesmo, porque esse é um dos maiores perigos que a gente tem. Né? Sucesso exige fracassos. Né? Transforme derrotas em lições, vá em frente, né? Se empurre para frente. Lembre que só não erra quem não faz. Né? Se você quiser não errar, é só não fazer mesmo. Né? E qual é outra coisa? Foco, 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 gente. O que mata uma empresa não é falta de missão, não é falta de visão, né? Não é falta de a missão de empresas são quase todas iguais, né? Dar retorno para o acionista, fazer produto de qualidade, serviço de qualidade, respeitar o meio ambiente, né? Os quadrinhos são quase todos iguais. Né? O que falta é foco, um puxa para cá, um puxa para lá, onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Né? Então, foco é fundamental. E outra coisa, pessoas do sucesso têm um extraordinário sentimento de missão. Elas não estão aí para fazer o cotidiano, o corriqueiro, né? Eles têm esse sentimento de missão muito forte mesmo. E mais do que tudo, elas sabem que sucesso exige humildade. Se vocês pegarem Jim Collins, pegarem todos os maiores gurus atuais, eles dizem a maior característica do líder é humildade. E muita gente pergunta, né? A humildade é tão complicado a gente definir isso. É muito fácil, vai na etimologia de novo. De onde vem a palavra humildade? Vem de humus, humus, que é terra. Né? Humilde é a pessoa que tem o pé no chão, e todo mundo que tem o pé no chão sabe que ninguém chega ao pódio sozinho. É a mesma origem de humanos. Por que a humildade, humanos, é uma coisa? Porque Deus não fez o homem do barro no Gênesis, então humanos vem de humus, vem de barro. Né? Essa que é a humildade. Olha que história mais bonita aqui da mitologia berbere. Ó. Anteu, na mitologia grega e na mitologia berbere, ela era filho de Poseidon, ou Poseidon, e Gaia. Poseidon era o deus do mar, né? Netuno, na mitologia romana, e Gaia, a deusa da terra. E ele era invencível. Ele, quando lutava, ele invariavelmente destruía os seus adversários, até que Hércules descobriu o seu segredo.
Ele, como era filho de Gaia, deusa da terra, ele era cada vez mais forte quanto mais em contato com a terra ele estivesse. Hércules descobrindo que se ele perdesse o contato com a terra se tornaria fraco, Hércules na luta, em vez de jogar ele no chão e rolar com ele, Hércules suspendeu Anteu e ele foi perdendo a força até morrer. A lição de Anteu para nós é a seguinte: quantos de nós perdemos o contato com a terra? Quantos de nós nos achamos importantes, nos achamos os maiorais e aí perdendo o contato com a terra, com a realidade, com humus, a gente perde a humildade, que vem de humus, e aí a gente vai ficando fraco, fraco até morrer. Lembre-se das lições de Anteu e nunca perca o contato com o chão. Pense nisso, querido. Sucesso. Eu digo, o mundo existe para tirar você do chão. Consagração popular, você é muito importante, quem já andou não tem para andar. Cuidado, cuidado com tudo isso, porque o mundo existe para falar que você é o maior, que você não precisa mais, que você não... E aí você vai perdendo o humus, vai perdendo a humildade, e como o novo Anteu você morre. Olha que coisa bonita, gente. Uma das coisas mais bonitas que tem, eu queria dar uma lição de casa para vocês. Chegando em casa, entre no Google e coloquem a luta de Hércules com Anteu. Vocês vão ver centenas de esculturas, quadros dessa luta. Estão vendo? Hércules erguendo Anteu, tirando Anteu do chão, e essa é do Louvre, por exemplo, e ele morrendo de fraqueza. Então, muito cuidado com a perder a humildade. E a humildade leva as pessoas ao sucesso a compreender o valor da união. Porque ninguém chega ao pódio sozinho. Então, eu pensei como terminar, e resolvi fazer um sermão. Você, já que a DCE aqui, resolvi fazer um sermão. Olha lá. Gente, toda a vida ainda das coisas que não têm vida não é mais que uma união. Uma união de pedras é edifício, uma união de tábuas é navio, uma união de homens é exército, e sem essa união tudo perde o nome e mais o ser. O edifício sem união é ruína, o navio sem união é naufrágio, o exército sem união é despojo, até o homem cuja vida consiste na união de alma e corpo, com união é homem, sem união é cadáver. Por mais alta que esteja a cabeça, gente, se não está unida, é pés. Por mais ilustre que seja o ouro, se não está unido, é barro. Nobreza e desunida não pode ser, pois em sendo desunida, deixa de ser nobreza, é vileza. Para derrubar um reino, gente, muitos reinos onde há desunião, não são necessárias baterias, não são necessários canhões, não são necessários trabucos, não são necessárias balas nem pólvora, basta uma pedra, o lápis. Para derrubar um reino e muitos reinos onde falta união, não são necessários exércitos, não são necessárias campanhas, não são necessárias batalhas, não são necessários cavalos, não são necessários homens, nem um braço, nem uma mão. Olha o final do sermão, que bonito. Nós temos muito boas mãos, gente, e o sabem muito bem os nossos competidores. Mas se não tivermos união, nem eles haverão de ser mãos para nós, nem a nós nos hão de valer as nossas. Aí, gente, quem são os nossos competidores? Aqueles que não querem a família, aqueles que hoje lutam, contra os valores cristãos, quer dizer, quem são os nossos competidores? E muitas vezes o maior competidor nosso somos nós mesmos, nós é que nos puxamos para baixo, nós é que nos puxamos para trás, não é? Então, nós temos muito boas mãos, os competidores nossos sabem que, mas se não tivermos união, nem eles, os competidores, haverão de ser mãos para nós, nem a nós nos hão de valer as nossas. O sermão é bonito, não é, gente? É claro que não é meu, é do padre Antônio Vieira, Sermão do Santíssimo Sacramento, pregado em Santa Ingrácia, em 1662.
Né? Por quê? O que é importante a gente ver aqui? Né? Porque o mais bonito de tudo isso, né? Aqui não está pegando mais aqui morreu aqui o nosso... né? Porque sem união tudo perde o nome mais o ser. Né? E porque são unidos e humildes, eles agradecem muito e agradecem sempre. Né? Eu digo aqui, olha, né? Agradecer é a maior arma para se conquistar pessoas, colaboradores e mesmo competidores. O agradecimento escrito tem mais valor, ele é permanente, ele é comprometedor da sua gratidão. Né? Então, acostume-se a agradecer, faça do agradecimento um hábito em sua vida, que é a maior característica das pessoas, né, de sucesso. Então, gente, muito obrigado a vocês, né, e muito sucesso. Muito obrigado, gente. Eu estou à disposição para alguma pergunta, não sei se querem fazer alguma pergunta. Pergunta fácil, né, por favor. Né, mas tem aí... Nós temos dois diretores da DCE, o Francisco Pontes e o Etevaldo. Eles estão com microfones e você levanta a mão que ele vai até você e você faz a pergunta. Importante que quem faz a primeira pergunta ao professor Marins vai ganhar um livro dele autografado. Olha, está vendo aí? Já levantou lá. Boa noite, professor Marins. Fale bem alto, que eu sou surdo, que é uma porta. Boa noite, professor Marins. Em relação à mudança, qual é a visão do senhor em relação ao impacto da inteligência artificial? Professor Marins, agora está. Professor Marins, boa noite. A visão do senhor em relação às mudanças, o impacto da inteligência artificial. Né? Como que o senhor vê isso? Né? Nessa nova, enfim, esse impacto desse mundo que a gente está agora. Obrigada. Então, gente, eu estou fazendo um curso agora, né, de novo, sobre inteligência artificial. E é muito interessante, né? Eu fiz já 2, 3 programas sobre inteligência artificial generativa. Gente, a inteligência artificial vem há muitos anos, né? Que é o fato de você usar a informação que existe no mundo e usar aquela informação para outra situação. O que aconteceu agora é que, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente não precisa ter medo da inteligência artificial, né? Porque vai acelerar muito o tipo de conhecimento. Eu uso direto aqui no meu celular, o ChatGPT, desde o dia que abriu a inteligência. Por quê? Porque hoje em dia, quando eu era criança aqui em Sorocaba, eu me sentia um excluído em relação a quem morava em São Paulo. Por quê, gente? Porque nós tínhamos a biblioteca da Faculdade de Filosofia, tinha a biblioteca da Faculdade de Medicina, uma biblioteca muito pequena da Faculdade de Direito. Agora, quem morava em São Paulo tinha a Mário de Andrade, tinha a biblioteca da USP, tinha a biblioteca da PUC. E quem morava em Caicó, no Rio Grande do Norte? Era muito mais excluído que eu aqui de Sorocaba. Hoje não. Hoje você tem na sua mão, né, a informação indexada, né, de todas as bibliotecas do mundo, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, enfim. Pra você ter uma ideia, o ChatGPT já leu 100 milhões de livros. 100 milhões de livros. Se uma pessoa lesse um livro por dia, durante a vida dela, leria no máximo 40 mil livros. Então, qual é o grande desafio da inteligência artificial? É você fazer a pergunta certa e você ter ética. Porque é claro que a ética vai ficar muito forte, é claro que eu posso, principalmente a inteligência generativa, que ela cria a partir do quê? A partir do que já foi publicado, a partir do que existe. Mas ela cria coisas novas, por isso que chama generativa,
né? Eu posso dizer que seja meu uma coisa que, na verdade, eu não fiz. Agora, hoje em dia, a pergunta é, por que você diz que você não fez? Mas você que buscou na inteligência artificial, você fez a pergunta certa e todo o conhecimento está à sua disposição. Então, eu acho que os conceitos todos, a gente não precisa ter medo, a gente precisa aprender qual é. Gente, a nossa fundação tem um programa há quantos anos, Bramante, já 5, 10 anos, que fala inteligente é quem pergunta, perca o medo e a vontade de perguntar. O difícil hoje é você saber fazer a pergunta certa, porque a inteligência artificial, mesmo ela é burra. Se você fizer a pergunta errada, ela vai responder errado para você. Então, e como nós no Brasil, a gente tem muita dificuldade em perguntar, né? Eu me lembro, na Universidade Federal de São Carlos, eu fui dar um curso de doutorado, escrevi discorra sobre a influência zigomática do PNL solar no regime Zaratustra das democracias latinas, e nenhum aluno já de doutorado, já tem a maioria que é mestrado, falou, eu não sei, eu não entendi. Começaram a ver, 10 minutos depois eu falei, gente, pode parar, que está todo mundo reprovado, ninguém pode ser doutor, é impossível você escrever alguma coisa sobre a influência zigomática. Zigoma é esse osso da face aqui, efélio e periélio, né, de São Sol, isso é Monteiro Lobato, no livro da Lua, Mundo da Lua e Miscelânea, escreveu que as pessoas querem falar difícil, quer dizer, eu falei, ninguém é capaz de dizer, eu não sei, eu não entendi. Entendeu? Então, a inteligência artificial, ela não vai complicar o mundo, não, ela vai acelerar, vai facilitar, vai nos liberar para coisas muito mais criativas, muito mais inovadoras que nós podemos fazer. Né? Eu uso direto, hoje mesmo lá, né, para você ter uma ideia, hoje eu estava fazendo uma palestra para importadores, olha, presta atenção, importadores de mudas congeladas de morango da Espanha para o Brasil, para plantador de morango, sabe, uma empresa lá de Holanda. Né? E eles queriam saber os tipos e variedades de morangos que tem na Espanha, eu perguntei para o ChatGPT aqui na hora, na coisa, e mostrei para ele. Né? Agora, por que não? Quer dizer, quando que você tinha isso? Quando que você tinha essa possibilidade de tanta informação na sua mão, na hora que você quer, do jeito que você quer? Então não precisa ter medo. O que precisa é que nós todos, líderes, escolas, igrejas, isso eu falei no meu programa, né? Universidade, trabalhem muito com ética, virtude, porque, gente, plágio existe desde que existe. Quantas músicas vocês vão falar que é plágio? Né? Quantas teses, né, de quanto TCC, tese de mestrado, doutorado, o orientador pegou do aluno e publicou como dele, no mundo inteiro. A The Economist, gente, publicou um caderno só sobre fraudes em pesquisas médicas. Eu cito isso no programa. Pesquisas médicas científicas, de revistas científicas, fraude, pesquisas fraudulentas, quer dizer, ou seja, isso sempre existiu. Né? Agora vai ficar mais fácil, então nós temos que trabalhar ainda mais com valores éticos, morais, etc. Né? Mas a informação, eu estou fazendo esse curso com a Exame, mais por fazer, porque eu já tinha lido bastante, mas é muito interessante, porque há uma desmistificação, uma desmitificação da inteligência artificial. Né? Herb Latil, lá em 1954, já falava em inteligência artificial. Então, diga lá. Por favor, diga o seu nome. Fale bem pertinho. Para ele. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu me chamo Celeste Festa. Eu sou daqui de Sorocaba. Trabalhei 30 anos com os parques temáticos aqui no Brasil. Agora eu me aposentei e quis
montar uma oportunidade para que os jovens conheçam um profissional do setor dos parques temáticos. Eu entrei no ChatGPT. Nossa, olha, páginas, fui criando perguntas, porque eu nunca fui palestrante. Então, eu fui buscar informações nesse nicho. E, olha, coisas belíssimas, inclusive informações sobre o turismo mundial, né, nacional, muita coisa, professor. Mas, sinceramente, eu peguei caneta e um papel e eu fui ali rabiscando a minha história. Porque ali, depois de pronta a minha palestra, ali eu me vi, ali eu consegui passar um legado, uma veracidade de informação, com alma, sabe? Porque técnica, até o chat tem os tópicos, nananã, mas eu me senti muito feliz por ter pego papel e caneta e rabiscado, escrito, e lembrando, juntando fotos de cada parque, cada profissional, né? Então, a inteligência artificial ela está aí, mas sem o nosso coração, eu acredito que eu não teria sucesso. A inteligência artificial é uma tecnologia. Deixa eu explicar para você o que é tecnologia. Tecnologia é um meio para você resolver um problema que você tenha. Eu dou esse exemplo há 500 anos. Eu, com a minha altura, eu sempre usei um banquinho para subir em cima do banquinho, que é muito errado, e pegar a lata de bolacha da minha casa que estava em cima do armário. Isso não me autoriza a fabricar banquinhos para que os outros, né, subam no banquinho e vão pegar a lata de bolacha. Primeiro, que não são burros de colocar a lata de bolacha em cima com a minha altura. E segundo, que pode não ter bolacha em casa. A tecnologia que eu desenvolvi para pegar a minha lata foi o banquinho. Isso não me autoriza. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu uso naquilo que eu acho que eu devo usar. Você não vai ser obrigado a usar. Você não deve usar quando você não queira. Eu, por exemplo, nas palestras que eu faço, nos artigos que eu escrevo semanalmente, escrevo para mais de 30 revistas, gente, não uso o ChatGPT. Por quê? Às vezes eu uso para buscar um conceito, para tirar dúvida de um conceito. Mas você não precisa, ele não substitui o ser humano, ele vai ajudar o ser humano, como o Google ajudou, como o telefone automático ajudou, como o Waze. Tem gente que é contra o Waze, que é contra o Google Maps, porque eu agora vou virar um autônomo, não sei mais ir sozinho para lugar, então vá sozinho. Ué. Pergunta em posto de gasolina, para no posto de gasolina, sabe onde é tal lugar, fala, o senhor vai segundo. Né? Faz que nem um dia falaram para mim, o senhor 3 esquinas antes da igreja o senhor entra. Eu falei, então eu vou ter que ir na igreja e voltar de Marjaré, 3 esquinas da igreja, para poder entrar. Gente, tecnologia existe para você usar, se você achar que vale a pena você usar. Sim, professor, e ela abrilhanta o nosso trabalho. Me ajudou muito a construir essa palestra, esse designer, todo esse, né, esse alinhamento, foi muito útil mesmo. É agregar. Não, né? Para vocês terem uma ideia, eu estava com o pessoal do Einstein e a gente perguntando, né? Eu falei, faça uma pergunta bem cabeluda. E ele fez uma pergunta lá, cabeluda, sobre a evolução humana, e eu coloquei para ele na hora aqui no ChatGPT, e ele falou, professor, o que respondeu aí da John Hopkins University é uma coisa que eu estou estudando agora, e esse desgraçado já sabe. Não é possível uma coisa dessa. Quer dizer, então vocês vejam. Agora eu pergunto para vocês, vamos dizer, universalização do conhecimento, ela é boa ou não é boa? Quer dizer, agora você vai ter que saber acessar, você vai ter que fazer a pergunta certa, né? Porque é incrível, como mesmo no chat, por isso que chama chat GPT, né? O caso, eu estou falando do chat GPT, tem 500 aplicativos, mas por isso chama chat, porque você conversa com ele.
Ele dá uma resposta, mas eu não entendi isso daqui, como é que é? Ele responde de novo. E aquilo lá também não é. E assim você vai conversando com ele sobre uma porção de... Agora, todo mundo fala assim, vai substituir, né? Agora os advogados, não vai mais ter, né? A inicial vai fazer tudo. Né? Eles vão... Não é assim, gente. Não é assim. Né? Eu me lembro, por exemplo, que quando em Sorocaba apareceu o telefone automático, não sei quem é velho que nem eu, né? Telefone automático, aquele de disco, né? Aquele telefone de disco, todo mundo falava assim, vai ser só trote, só trote. Imagine, porque você falava com a telefonista, você falava que era então, sabe, bom. Então agora, e de fato teve muito trote, a gente ligava no Santo Escolástico e falava, né, a irmã Pura está, não, aqui não tem nenhuma irmã Pura, a gente fala, eu sabia, né, eles ligavam o telefone. Né, a gente ligava para o ponto de táxi e falava, o senhor está livre, tá, então viva a liberdade. Tá. Mas eu pergunto, hoje alguém passa trote? O bombeiro ficava louco, né? O bombeiro ficava louco, porque era só trote é fogo, não sei onde. Mas passou. Passa, gente, isso tudo, as novas tecnologias, elas vêm, elas encontram o seu lugar, né? E a vida segue. Né? A gente não pode ter medo das novas tecnologias. Né? Tem uma aqui. E olha que eu sou antropólogo, gente, eu estudei aborígene australiano. Né? Boa noite. Boa noite, meu nome é Anderson, eu sou aqui de Sorocaba, sou advogado. E, assim, para concluir do chat, é interessante também que ele economiza o seu tempo, porque se você pesquisar nele e não tiver, não adianta você ir no Google, outras coisas que não vai ter. Esses dias eu pesquisei sobre direito, um processo lá, não encontrei nele e não encontrei lugar nenhum. Tive que recorrer a pessoas, advogados mais experientes. E mesmo assim foi difícil localizar. Então, assim, ele economiza o seu tempo também. Se você não achou ali, vai ser difícil também achar na rede, vai ter que ser fora da rede. É verdade. Olha, gente, só para vocês terem uma ideia, em 1978, na Escola Politécnica de São Paulo, foi feita uma reunião de professores e foi proibido o aluno da Escola Politécnica entrar com calculadora na sala de aula. Tinha que ser a régua de cálculo, porque aquilo ia embotar o raciocínio dos alunos de tal maneira que não iam mais formar engenheiros. Só para vocês terem uma ideia, hoje, como material obrigatório escolar na Politécnica, um computador científico com não sei quantos, não sei o quê, uma calculadora. Gente, não pode ter medo da tecnologia. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Olha, quem quiser ir embora pode ir, viu, gente? Nós estamos mais fazendo um chat aqui. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando meu pai passou uma vez conosco ali na Dutra, quando ele passou em frente o Itatiaia ali, ele falou, filhos, este é o pico mais alto do Brasil, que era o pico das agulhas negras, não é? Era o pico com 7.800 e poucos metros. Muito bem. Era o pico mais alto do Brasil. Quando eu estudei, não era mais, era o pico da Bandeira, com 8.280. Hoje não é mais o da Bandeira, hoje é o da Neblina. Então, se o pico mais alto do Brasil mudou 3 vezes, o que não pode mudar? Eu aprendi, por exemplo, gente, que o rio mais longo era o Nilo, o segundo era o Amazonas. Não é mais, é o Amazonas. A gente não fala aqui, a gente não fala que a gente vai do Oiapoque ao Chuí. O Oiapoque não é mais o ponto extremo do Brasil. Né? Se descobriu que é outro. Então você vê, o Chuí continua, mas o Oiapoque não. Então, para você ver, por que eu vou ficar preso? Eu sei de cor os afluentes do Rio Amazonas, Sá, Japurá, Negro, Jabudá, Trombeiro, Javaraí, Juruá, Cruz, Bandeira, mas para que serve isso? A pergunta, eu sei do São Francisco, não, eu sei do Tietê, não sei, para que serve? Então, a pergunta hoje é a seguinte, quando você precisar saber os afluentes do Rio Amazonas, o que você fará?
Quanto mais rica a sua resposta, maior a sua nota. Eu não quero saber os afluentes, porque eu posso querer saber de qualquer outro rio. Eu não quero saber o perímetro dessa área, eu quero saber quando você precisar saber o perímetro dessa área, o que você fará. Quanto mais rica a sua resposta, mais alta a sua nota. Agora, meus queridos, eu, minha mulher, acho que você também, nós estudamos, lembra do problema de aritmética como que era? Tinha o enunciado do problema, o senhor também deve lembrar, um risco escrito, indicação e solução. Alguém lembra disso? Você, primeiro do lado esquerdo, indicava as contas que ia fazer. E do lado direito você fazia as contas, você solucionava as contas. Eu pergunto, hoje precisa solucionar ou só indicar? A calculadora faz. E a gente errava no quê? Vão 2, contava os dedos do... Lembra daquilo? Gente, acabou isso. Hoje eu só quero... E olha, eu vou dizer para você, não é só em ciências exatas, em qualquer delas. Quer dizer, o que você faz? E se o aluno meu falar assim, não é? Eu pergunto para a minha avó, que foi professora de geografia, que ela sabe tudo, ele resolveu o problema dele com a avó dele. Então, é isso que eu digo, a gente tem que entender essa abertura, né, que a gente tem que promover na aprendizagem. Então eles falam, essa geração nem. Gente, por que eles não sabem nada? Vai querer saber o quê? Porque a hora que eles precisarem saber, está na mão deles. Está na mão deles. Eles não querem saber essa baboseira que a gente sabe. Né? Porque a hora que quiser, ele responde para você em 20 segundos. E responde melhor ainda para você. Então, qual é, de novo, perguntar. O que nós temos que desenvolver nessa juventude? A curiosidade, para que eles tenham sucesso. Curiosidade. Aprender a perguntar, querer saber, querer aprender, querer saber por que aprender. Por que eu quero saber isso? Né? Por que isso me interessa saber? Né? Nós estávamos com Mário Biasi, professor de matemática, de filosofia matemática, lá no restaurante em São Roque. Eu falei, Mário, faça aí uma raiz quadrada complicada, diga aí para mim. Eu fiz na hora, eu falei, faça um problema. Ele fez um problema matemático complicado com Fibonacci. Gente, respondeu, sabe em quanto? Em 5 segundos. Ele falou, Marinho, eu não acredito, o Mário está com 85 anos. Né? Eu não acredito. Eu falei, pois é. Ele falou, então por que eu vou ensinar agora? Não, você tem que ensinar o seguinte, que pergunta você vai fazer? Né? Que botão você vai apertar? Porque se eu também não souber que pergunta eu vou fazer... Então, no curso de doutorado lá da Federal, eles ficaram bravos comigo, porque qual foi a prova? Elabore 5 perguntas e responda sobre a biota amazônica. Mas que pergunta? Eu falei, ué, minha nota é 60% pela pergunta e 40% pela resposta. Ah, mas isso não vale, quem tem que fazer a pergunta é o senhor. Eu falei, não, eu quero que você faça. Então, a gente precisa aprender a perguntar. Mais alguma? Etevaldo, por favor, pergunta o nome da senhora na sua frente aí, que eu vou dar o segundo livro para ela, do professor. Qual o nome da senhora? Qual o nome da senhora? Marinita. A senhora tem quantos anos? 70. Muito bom, parabéns por ter vindo assistir a palestra do professor Marins. Marinita é dançar, gente, é a pessoa que sempre trabalhou a vida toda com o Padre Soneto, a vida toda ela mesmo, ela diretora da escola Santo Tomás de Aquino, não é isso? Sim. É isso? Isso mesmo. Lá de Itapetininga. Eu quero agradecer. Quero agradecer também quem é que está de Jundiaí, que veio de Jundiaí aí. Quero agradecer que veio de Jundiaí. E o pessoal do ABC também, né, que veio.
Quero agradecer, né, que é Araçoiaba, Boituva e Capela do Alto. Tá bom, gente? Muito obrigado a vocês. Eu queria, por favor... Espera um pouco, gente. Espera um minutinho, por favor. Só um pouquinho. Ó. Tem um final Não se aqui. esqueçam de comprar o Panetone, que é em benefício da Associação AAI, Associação do Amor Inclusive, que cuida de pessoas com deficiência visual, auditiva. Os panetones estão na saída, custa R$ 13,98, produzido pelo Taust e entregues à AI. Contamos com a colaboração. Mas antes disso, por favor, aguarde um minutinho, eu queria convidar a Regina. Mais de 80 anos nessa caminhada, com uma história de realizações. As atividades e os benefícios aos associados são fatos reais que animam os comerciantes. O Natal está chegando e o povo de Sorocaba já sabe, presente bonito está no comércio varejista de Sorocaba. Como é bom estar com quem é bom. Sim, comércio, Sorocaba é bom demais. E, como professor Marins, eu encerro convidando vocês a prestigiarem a campanha do Panetone Solidário. O Taust, ele forneceu e irá fornecer até dia 31 de dezembro 45 mil panetones para a AI, para que ela possa vender esses 45 mil panetones e, com a renda, comprar a sua sede própria. Muito obrigado a todos e até o próximo evento.